Bora codar para a gente ser feliz? Vamos rever o nosso algoritmo de intercalação, que nos levou ao algoritmo de ordenação chamado merge sort, né? Vamos entender esse cara daqui. Então, quando a gente brincou com os nossos dados inicialmente, quando a gente rodou a intercalação, a gente fez com vetores separados e depois a gente viu que daria para fazer uma intercalação dentro do mesmo vetor, né? Então, imagina esses dados aqui, tá? Eu coloquei uma dezena, uma unidade, dezena, unidade, foi mais ou menos isso daí. Coloquei bem aleatório aqui só para a gente ver, né? Então ficou 16, 5, 12, 1, 14, 7, 19 3. Tá lá os nossos dados. Se você executar essa intercalação no mesmo vetor, desse jeito, né? Olha só que maluco que sai, né? Ele mostra aqui um processo de intercalação para você que ficou perfeito, bonitinho. Ele intercalou. Porque ele vai tentando pegar os dados e vai conseguindo colocar isso aqui em ordem de... esse aqui já é o merge sort. Não, eu quero intercalado. Desculpa, eu quero intercalado no mesmo vetor. Esse aqui. Perdão, é esse daqui que eu quero. Eu estava executando errado. Aí, tem aqui uns dados bagunçados, eu tinha deixado, por isso, né? Eu deixei muito parecido, né? Alguns dados bagunçados para a gente ver como que ficaria, né? E a gente percebe aí que essa intercalação, ela funciona estranhamente, né? Ela não resolve muito bem, né? Então, vamos ver isso daqui funcionando, né? Vamos ver os nossos dados. Por exemplo, eu tenho aqui 6, esse aqui é um vetor de tamanho par, então ele tem tamanho 8, a metade dele está aqui. Então, vou colocar só espaçado para a gente poder enxergar visualmente, né? Ver aqui cada um dos conjuntos. Então, tenho 6, a gente vai intercalar com 4. O 15 com 77, o 2 com 9, o 41 com 93. E a gente descobriu, se a gente for intercalar esses dois, e antes de simplesmente pegar um de cada posição e intercala no resultante, se a gente analisar e pegar quem é menor, faz diferença para a gente, né? Então, nesse caso aqui, como o objetivo é a gente experimentar e revisar o que a gente fez, vamos testar isso daqui. Se eu pegar aqui o 65 e o 48, ele vai pegar o 48. Então, ele vai pegar o 48. Então, vamos ver aqui, ó, compilou, executou, vou deixar aqui maiorzinho. Ele vai pegar o 48. Então, 48 e 65, 48 vai para frente. Quando ele pega aqui o 15 e o 77, o 15 vem primeiro. Então, você tem o 15 que vem primeiro. Quando você pega o 2.8 e o 9.1, o 2.8 vem primeiro. Beleza, e depois ele pega o restante dos dados, né? Tem o 41, né? O 41 e 93, 41 vem na frente. Então, ele vai pegando esses dados e vai tentando fazer uma intercalação mais ou menos, né? Mas eu te digo uma coisa muito legal. Esse algoritmo, ele tá ótimo, ele funciona muito bem. Ele só não funciona da forma que a gente precisa que ele atue, né, para ser o merge sort. Mas ele consegue funcionar em algumas condições. Qual é a condição? Quando a gente tem os dados ordenados, né, nos dois lados, esquerdo e direita. Então, se eu pegar, por exemplo, esse cara daqui, vou fazer mais uma cópia dele. Se o senhor estiver streamando a tela, não estou vendo. Opa, eu saio e volto. Só um segundo. Parei de compartilhar, vamos compartilhar novamente. Voltou? Agora eu vejo. Joia, maravilha. Qualquer problema, chama nós. Vamos ver então essa brincadeira daqui. E se
eu pegar essa metade daqui e entregar ela ordenada e essa outra metade ordenada, e a gente tentar intercalar isso aqui, será que fará diferença? Então, vamos ver aqui. Vou colocar na ordem essa primeira metade, o lado da esquerda. Então, aqui eu vou pegar esse lado daqui, colocar na ordem. Então, 2, 8, 6, 5, 15, 41, está ordenado. E a mesma coisa eu vou fazer para esse outro conjunto daqui. Então, vai ficar 4, 8, 9, 1, 7, 7, 9, 3. Então, esses dois conjuntos de dados, né, cada metadezinha está ordenada. Isso daqui talvez possa fazer alguma diferença. Vamos ver o que acontece aqui, né? Então, vamos lá. Compilou, executou. Deixa eu tinha uma outra tela aberta aqui. Vou fechar. Só para a gente ver, dar uma ampliada. Olha lá que legal. Ficou 2.8, 2.8, 4.8, 6.5, 9.1, 15, 41, 77, 93. Ele ordena. Então, a nossa intercalação ela já funcionava ordenando. Então, essa intercalação que a gente montou, ela já ordenava, mas ela tinha uma necessidade, né? Ela precisava que os dados, né, que a gente estava pegando, né, um vetor, ele tivesse uma pré-ordenação, ele tivesse dois conjuntos ordenados. Se os dois conjuntinhos estivessem ordenados, beleza, ela conseguia fazer qualquer coisa aqui. Então, por exemplo, né? E se eu fizer o seguinte, colocar aqui mais um elemento, né? A gente vai transformar ele em tamanho ímpar. Ele deixa de ser 8, né? Ele passa a ser tamanho 9. Eu vou colocar aqui 1, beleza? Ou melhor, vou colocar um 0 aqui, né? Coloquei um 0. Vamos ver agora o que acontece. Compilou, executou, ele consegue colocar o 0 na primeira posição, porque faz parte, ele está quebrando aqui no 4, né? E agora, vamos imaginar uma situação. E se eu colocasse agora números menores, né? Colocar aqui, sei lá, um 17, 23, e eu vou tirar esse 0 daqui, então tirei esse 0, e eu vou colocar um número que é menor que o 41. Então eu vou colocar, sei lá, 30. Só para a gente ver. Esse conjunto está na ordem e esse outro conjunto está na ordem. E aí? Será que isso aqui funcionará? Compilei, executei e olha só, ele consegue sim colocar no lugar. Então a gente tem aí um esquema interessante. Não importa se tamanho par ou tamanho ímpar, se ele tiver dividido no meio, tiver um pouquinho mais de elementos de um lado do que do outro, funcionará. E isso daqui foi a nossa técnica de intercalação que a gente brincou, então mostrando com os dados ordenados, né, o que está acontecendo aqui de manipulações e movimentações, né? Essa daqui foi o primeiro momento que a gente teve. Então a gente intercalou, a gente fez concatenação de vetores separados, a gente já pegou dois vetores separados de mesmo tamanho, gerando um terceiro, que é a soma dos dois. A gente depois fez a concatenação de tamanhos diferentes. Funcionou, não importa um lado, não importa o outro, concatenando funciona. Depois a gente aprendeu a intercalar dois vetores gerando um terceiro. Então a gente pegou dois vetores de mesmo tamanho e a gente intercalou. Lembrando que se fossem os nossos vetores aqui, a gente estaria fazendo isso daqui, né? Passando um entre o outro. Então, bacana. O processo também foi realizado, bem legal. A gente percebeu também que a gente poderia intercalar quando os tamanhos eram diferentes. Então, quando a gente tivesse tamanhos diferentes, a gente poderia fazer isso daqui. Só que aqui iria ter que concatenar. Então, a gente tem um processo de intercala tamanhos iguais e concatena o que for diferente. E a gente fez isso daí. E depois que a gente finalizou esse processo, a gente parou e olhou e falou assim: bom, se eu consigo fazer com dois vetores, eu tenho dois vetores, por que eu não pego um vetor e eu utilizo uma variável para controlar a posição desse cara aqui e eu trabalho com dois vetores virtualmente, né? Eu vou trabalhar com dois apontadores. Um que vai pegar um início e
o fim da primeira parte e outro que vai pegar aonde é o fim da primeira, o início da segunda. Eu posso fazer isso aqui. A gente criou, então, um vetor da esquerda, um vetor da direita, dentro de um vetor só. Intercalou. E a partir dessa intercalação, a gente decidiu, na hora de pegar os dois elementos, a gente pensou assim, bom, eu pegando esses dois primeiros elementos aqui, ao invés de simplesmente colocar, intercalar eles, né, colocar um depois seguido do outro, eu verifico quem que é menor. Então, quem é menor eu coloco. Aí eu executo o processo andando dentro do vetor que teve esse elemento pego, né? E aí o outro vai pegar. E a gente percebeu que esse processo daí faria uma ordenação, desde que, como a gente viu aqui no código, se a gente tiver os dois lados, né? As duas metades ordenadas. Se as duas metades estiverem ordenadas, ele consegue juntar isso daqui ordenando. Funcionou muito bem. Então, essa junção por intercalação, que a gente viu que era totalmente possível, foi um processo que deu início ao algoritmo do merge sort. E o merge sort, ele é um algoritmo de ordenação por junção. E ele utiliza uma técnica que a gente viu que é uma técnica que algumas pessoas não gostam, né? Que é a recursão. A recursão é o ato de chamar ele dentro dele mesmo. Então, ele chama ele dentro dele mesmo. Então, isso daí é uma coisa que não é muito legal para muitas pessoas. Eu, pessoalmente, eu acho bacana, eu curto. Então, a gente viu que o nosso método de ordenação chamado merge sort, ele se chamava, né? Por quê? Porque eu passo todo o array para ele. Toma, ordena esse array. O que ele faz? Ele pega uma metade e ordena, pega a outra metade e ordena. Por quê? Porque o nosso algoritmo de intercalação ordenando, ele consegue intercalar essas duas metades desde que elas estejam ordenadas. Então, para que eu possa fazer essa intercalação, eu tenho que ter a metade da esquerda ordenada e a metade da direita ordenada. Só que quando eu pego esse conjunto de dados, eu não sei. Então, o que ele faz? Ele chama ele novamente, divide esse trechinho daqui, ele divide em duas partes, aí ele fica com duas partes. Aí essa parte daqui ele vai ordenar e essa daqui ele também vai ordenar para poder intercalar. Só que quando ele pega isso aqui, ele divide de novo. Só que tem um momento, né, que ele vai se chamando que eu tenho que parar de chamar ele. E aí a gente entendeu que existe uma técnica dentro da recursão, que é o caso base e o caso recursivo, né? O nosso caso base, ele tem que parar de ser feito quando você tiver apenas um elemento. Eu tenho que ter dois elementos para eu poder, né, intercalar, senão eu não vou conseguir fazer nada. Então, com dois elementos é o meu limite de funcionamento. Se eu tiver menos de dois elementos, não é para executar esse cara. Então, ele tem que parar a sua execução quando ele tiver apenas um elemento para poder fazer isso daí. E a gente viu que funciona muito bem, então, trabalhando com a técnica de colocar aqui o nosso caso base, a gente analisa esse daqui, se isso aqui não é verdade, pare, é o nosso caso base. Um elemento, pare. E o nosso caso recursivo. O nosso caso recursivo é se tiver dois ou mais elementos, faça a divisão dele em esquerda e direita, quebrando na metade, e manda ordenar isso daqui, e devolvendo isso daí, você intercala. E eu tinha conversado com vocês que a gente iria executar esse processo daqui na mão. E assim, eu vou pedir muita paciência para vocês. Uma execução na mão, é chato. Para algumas pessoas que não gostam, vai ser um negócio absurdamente chato. Mas eu vou detalhar passo a passo o que está acontecendo aqui. Então, para que vocês possam entender o processo de ordenação, eu vou fazer isso daí. Eu vou chamar esse cara e vou executando ele passo a passo para que vocês possam ver. Então, será a partir de agora a execução manual do que está acontecendo para a gente ver aqui o que está rolando no esquema da ordenação por junção, no merge sort, né? Então vamos dar uma olhada aí, vamos começar a nossa brincadeira para a gente entender. Como que o nosso programa começa? Então, quando ele roda, ele vai executar o método principal. O método principal vai criar um array de notas. Tá lá, nós temos nossas 8 notas daqui,
Então, a gente tem esse conjuntinho daqui de 8 valores, que são as nossas notas. A gente mostra esse valor original, a gente chama o merge sort. Quando a gente chama o merge sort, ele para a execução do método principal, e aí ele vem e chama aqui o método merge sort. E aí ele vai começar a execução desse método daqui. Então é isso daí que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa chamada daqui para ver quantas vezes vai acontecer. Primeira vez, então, ele chama o merge sort. Então, vou começar aqui um arquivo só para ficar tudo zeradinho. Então, ele começa lá a chamada do merge sort. O que acontece quando ele está fazendo isso aqui? Aqui é o nosso array, já tem os dados. Quais são os dados, né? Perdão. Tá aqui, deixa eu copiar esses dados aqui. Então, aqui está o nosso array. Só para a gente entender, esses aqui são os nossos dados originais. E aí ele passa a referência de 0, e esse cara daqui tem um valor 8, né? Então, a gente viu que aqui é 8, na verdade. O tamanho do nosso array, é 8. Então, ele vai de 0 a 8. Ele vai substituir isso daqui pelo valor 8. Então, o que ele está fazendo aqui é pegando da posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menor que 8. Então, aqui ele vai fazer maior ou igual a 0. Então, aqui é um maior ou igual a 0, maior igual a 0. E vai até, né? Até menor que 8. Então, essa daqui é o limite que a gente vai trabalhar de posições, né? Notas, ele vai da posição 0 até a posição menor que 8, que é a posição 7. Beleza. Chamou o merge sort. Então, vamos ver como que é o tal do merge sort. Vou copiar, então, o merge sort para a gente. Vou copiar esse cara daqui, eu vou arrancar o que não é interessante para a gente, beleza? Só para ficar só o que importa. Então, só para ficar o que importa, eu vou tirar os systems da vida aqui, que eu não quero que ele imprima isso daqui. A gente vai escrever tudo, então não tem necessidade. Então, eu vou apagar esse cara, apagar aqui essas chamadas. Vamos ver agora, tem um print aqui no final. Também quero fazer com que isso aqui suma, não precisa mais. Então, beleza. O nosso método de ordenação está aqui, o merge sort. Vou só fazer aqui uma diminuída no recuo, né? Só para ficar aqui para a gente poder ter mais espaço de tela. Então, primeira chamada. Então, a primeira chamada ocorre no programa principal, no main. Ele chama. Então, esse cara daqui é a primeira vez, né? Então, é a chamada 1. Esse cara daqui é a chamada 1. Eu instalei um plugin só para explicar o que está acontecendo. Eu instalei um plugin de autossalvamento e como esse programa não está salvo, ele fica abrindo salvar, a janelinha o diálogo de salvar a cada X tempo. Então, vou manter isso aqui dessa forma por enquanto. Na hora que me der na telha, eu salvo isso aqui para parar. Então, vamos começar. Ele passou aqui o array de notas. Ele disse que ele vai de 0. Aqui o início, então, vai estar valendo 0. E o término vai estar valendo 8. Então, são os valores que a gente tem aqui. 0 e 8. Beleza. E aí, ele vai vir aqui e vai fazer um cálculo. Olha ali o cálculo que ele vai fazer. 8 menos 0. Isso aí é maior que 1? Bem, 8 menos 0 é 8. 8 é maior que 1. Então, sim, ele vai entrar. Então, ele entrou aqui. Então, beleza. Ele resultou aqui em true. Ele entrou. Aí ele vai calcular o valor da quebra, né? Qual que é o valor da quebra? Bem, como que ele vai fazer isso? Ele vai falar aqui 0, vai somar com 8, e isso daqui vai dar 8, e depois o resultado ele vai dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. Então, a quebra nesse momento
está valendo 4. Então, a quebra está valendo 4. Joia. Olha só, ele vai passar o array de notas todinho. O início vai ser o início, que é 0. A quebra vai ser 4. Aí aqui ele vai passar a quebra, que foi 4, e o término, que é 8. Depois ele vai mandar a intercalação acontecer, né? Então ele vai falar assim, olha, a intercalação aconteça. Intercale 0, 4 e 8. Ou seja, ele vai tentar ele vai tentar pegar dois trechos ordenados, né? Começando em 0 menor que 4, começando em 4 menor que 8. E vai fazer aquela junção ordenada que a gente viu. Então, beleza, isso daqui são os valores preenchidos. Nesse momento aqui, ele chama o merge sort novamente. Então, ele chama esse método. Então, aqui tem a primeira chamada acontecendo, tem agora a segunda. Então, aqui, segunda chamada. Primeira chamada, segunda chamada. Ele chamou o método novamente. Então, esse método daqui, ele foi chamado mais uma vez. Vou colocar ele lá embaixo para a gente ver. Vou apagar isso aqui é a segunda chamada. E aí, o que ele passou na segunda chamada? O início é 0 e o término é 8. Então, olha só, aqui o término é 8. E aí, olha só, vamos mostrar esse conjunto de dados aqui, né? Que eu acho importante da gente ver. O que ele chamou aqui no início foi tudo isso daqui. O que ele chamou na segunda chamada, né? Foi isso daqui. Então, só para a gente ver. Na segunda chamada, ele vai chamar passando esse conjunto daqui. Esse cara aqui vai até 4, né? Então, ele vai 0, 1, 2, 3, menor que 4. Então, ele, na verdade, está passando esse limite daqui para a gente. Então, ele passou isso daqui, é o nosso array. É isso daqui que ele passou, é com isso daqui que a gente está lidando agora. É esse trecho. Vamos ver, então, atualizar os valores. Ele vai fazer aqui 8, não, é 4, né? O término é 4, 4 menos 0 é maior que 1? Sim. 4 menos 0 é 4, 4 é maior que 1. Então, ele vai pegar aqui 0 mais 4, então 0 mais 4 dá 4, dividido por 2 dá 2, então a nossa quebra é em 2. Beleza? Aí ele vem aqui e faz de 0 até 2, do 2 até o 4. E aí ele vai fazer aqui 0, 2, 4. E aí, nesse momento, quando ele chegar aqui, ele faz a terceira chamada ao método merge sort. Fez a terceira chamada. E aí a gente vai ver aqui a terceira chamada. Viu? Essa telinha chata que eu falei. Vamos ver aqui como que fica a terceira vez que ele chama. Terceira vez que ele chama. Quando ele chamou pela terceira vez, vamos ver aqui os dados. 0, 2. Então, ele vai de 0 a 2 aqui. E então, ele vai pegar aqui 0, 1 menor que 2. Então, esse trecho daqui não entra. Então, ele vai pegar isso daqui. Ele vai ter aqui 2 menos 0. 2 menos 0, 2 é maior que 1. Então, true, ele vai fazer. Então, ele vai pegar aqui, vai fazer 0 mais 2, vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, esse cara vai quebrar no 1. 0, 1, 1, 2. 0, 1, 2. E ele chegou nesse cara daqui, ele faz mais uma chamada ao método merge sort. Então, ele vai executar aqui a quarta chamada do merge sort. Então, vamos fazer aí a quarta chamada do merge sort. Quarta chamada do merge sort. Quarta vez que ele é chamado. Agora, como que ele chamou aqui? Ele chamou 0, 1. Então, aqui, 0 e 1. O 0 e 1 é 0 menor que 1. Então, ele só está passando, na verdade, o 16,5.
E aí ele vai fazer aqui. 1 menos 0 é 1. 1 é maior que 1? Não. 1 é igual a 1. Esse cara aqui é falso. Ele para aqui. Então, eu vou tirar tudo isso daqui, porque isso daqui não tem nenhum valor, ó. Então, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ele simplesmente terminou aqui falso. Ele vem para cá e vem para cá, finalizou esse cara. Quando finaliza a quarta chamada, ele vai voltar. E aí ele volta para cá. Então, ele vai voltar para esse ponto. Quando ele voltou para esse ponto, o que, que ele tem depois? Ele tem a chamada do merge sort novamente. Então, aqui eu tenho uma quinta chamada do merge sort. Quinta chamada do método merge sort. Então, a gente vai ter aqui uma quinta vez que ele chama o método merge sort. Então, ele vai chamar aqui o método merge sort mais uma vez. Então, essa aqui é a quinta chamada. Quais são os valores? 1 e 2. Então, aqui ele vai passar 1 e aqui ele vai passar o 2. 1 e 2, ele vai começar na posição 1 e vai pegar menor que o 2, né? Então, somente esse cara daqui. Então, aqui ele vai passar somente esse valor, o 5.2. Passou isso daqui, ele começa a fazer o teste. O término é 2. O início é 1. 2 menos 1 é 1. 1 não é maior que 1. Então, dá falso. Se deu falso, ele vai retornar para onde esse cara chamou. E ele volta para cá. Então, ele voltou nesse exato momento. O que, que ele está devolvendo nesse exato momento? Ele não mexeu, mas ele tem esse conjuntinho de dados aqui. Então, ele tem esses dois conjuntos, esse lado e esse lado. Ele sabe que um elemento só já está na ordem. E ele sabe também que um elemento só está na ordem. Então, esses dois lados, tanto da esquerda como da direita, está ordenado. Já que eles estão ordenados, eu posso chamar o intercala. E aí ele chama o método de intercalação. Aí ele vai chamar esse cara daqui. Vou colocar aqui que ele faz não mais uma chamada para o merge sort. Ele vai chamar o intercala. O intercala, eu vou mostrar aqui como que ele é. O intercala, ele é grande, eu não vou executar ele na mão, eu vou pular ele. Mas o objetivo dele é devolver ordenado esses dois. Ou ele vai devolver na posição que está, ou ele vai mudar os dois de lado. Então, ou é assim que vai mostrar. Então, ou os dados estão de um jeito, ou eles estão invertidos. É isso que ele vai fazer. Então, esse daí é o processo da chamada do intercala. Eu não vou entrar nele para não ficar tão extenso, tão cansativo, mas eu vou mostrar o que, que resulta esse cara. Quando eu chamo o intercala, ele vai passar como parâmetro isso daqui. Então, ele vai passar para o intercala esse conjunto de dados. Então, ele vai passar esse conjunto. Então, vai entrar esse conjunto. Vai entrar esse conjunto de dados. O intercala, vou só mostrar a primeira vez aqui o que vai acontecer. O intercala, ele vai vir e vai executar o processo de chamada, fazendo o teste, vai fazer a comparação das duas posições, ele vai pegar o menor, então, no caso, ele vai pegar o 5.2, colocou na frente, parou aí e vai concatenar com o 16.5. Ele vai ter como retorno, então ele vai ter a saída, isso daqui. Então, ele vai ter exatamente esse conjuntinho, só que esse conjuntinho já vai estar na posição correta. Ele vai estar aqui e o outro lá. Então, é isso daqui que ele vai ter. Então, ele devolve esse conjunto dessa forma, ordenado. Só que, ressalto uma coisa muito importante que a gente está fazendo. O intercala, ele vai devolver lá para dentro do array original. Então, depois dele ter ordenado nesse array temporário que ele cria aqui, então mostrar que ele cria um array temporário, né? Esse cara daqui chamado resultado, ele vai jogar aquele resultado dentro do vetor original, já organizado. Então, eu vou pegar e colocar o vetor original ali para a gente ver também como que ficaria. O original é esse, então o original é esse daqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, original.
E agora, intercalado. E aí, o que ele fez, então? No intercala, ele pegou esse cara daqui e trocou de posição. Então, ele fez isso. Olha lá que bacaninha. O primeiro passo foi esse. Ele fez a troca da posição desses dois. Beleza. Agora, esse daqui é o nosso array original. Então, a gente já está com ele. E isso é importante da gente lembrar. Já estamos com isso daqui. Ele já mexeu na posição desses dois elementos. Nossa, Cris, demorou um tempão só para ele fazer isso? É, demorou um tempão só para ele fazer isso daqui. Mas ele fez, ele conseguiu fazer esse esquema. Então, beleza, a gente fez por partes, né? Ele chegou lá. Agora a gente está aqui. Quando a gente fez a chamada do intercala, ela devolveu para a gente essa saída daqui, jogando dentro do original. Então, esse se tornou o nosso original. Esse cara daqui é a terceira chamada do merge, do merge de sorte. A gente tem que ir para onde ele foi chamado, porque aqui vai executar, terminou esse cara. Ele vai voltar para onde foi chamado esse cara daqui, né? Terceiro. E aí ele vai continuar. Ele vai chamar agora o merge sorte novamente. E o merge sorte vai ter aqui, deixa eu ver quantas execuções. 5, 6. Vai ter aqui a sexta chamada ao método merge sort. Então, vai ser a sexta vez que o merge sort é chamado. Ele é chamado, então, só que agora ele vai pegar esse carinha daqui. Então, só para a gente ver, né? Depois que executou essa chamada do merge sort, isso daqui está invertido já. Então, aqui, ó lá, depois da execução está assim. Beleza? A gente inverteu. Já tem isso daqui ordenado. Eu preciso colocar esses dois aqui na posição correta agora. Então, ele vai passar isso daqui para a gente poder trabalhar. Então, vamos fazer lá a chamada no método merge sort. Passando agora 2, 4. Agora é a sexta chamada, né, que a gente está fazendo. E esse cara daqui, quando ele veio para cá, ele já está trocado. Opa, aqui é 16, perdão. Tá aí. E passou o valor... Putz, eu esqueci. Cadê a chamada 6? 2 e 4. 2 e 4. Opa, não. É 6. 2 e 4. Legal. Então, ele vai pegar essa parte aqui, começando na posição 2. 0, 1, 2. Esse elemento está na posição 2. 3 menor que 4. Então, o que ele vai trabalhar vai ser com esse conjuntinho de dados aqui. Ele vai trabalhar com esse conjunto de dados. Então, só para a gente ver, ele vai trabalhar com esse conjuntinho de dados aqui. Então, beleza, ele vai lidar somente com isso daqui. Vamos começar essa brincadeira, então. Ele vai ter o término 4 menos o início, que é 2. 4 menos 2, 2. 2 é maior que 1, então beleza, continua sendo verdade. E ele vai pegar, fazer aqui 2 mais 4, 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então a quebra aqui é 3, beleza? E aí vai começar então aqui. O início é 2, a quebra é 3. Quebra 3, aqui 4. Então, ele vai fazer também aqui a chamada 2, 3, 4. Ainda não sabemos aqui como que vai ficar. Beleza, vamos lá a nossa brincadeira continuando. Ele pegou, passou esse conjunto para cá e vai chamar agora o merge sort de 2 até 3. Então, essa é a posição 2, menor que a posição 3, ele vai passar somente o 12 para cá. Então, ele vai fazer a sétima chamada do método merge sort. Eu vou chamar o método merge sort mais uma vez. Então, ele chamou aqui a sétima vez. Essa sétima chamada,
ele vai passar o valor 2 e o valor 3 aqui. O início é 2, o término é 3. O valor que ele vai estar passando, que ele vai estar manipulando, é o 12,8. Beleza? Então, ele vai fazer agora 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. 1 não é maior que 1. Então, isso daqui é falso. Então, ele não executa mais nada disso daqui. Então, aqui não tem nada. E aqui também não tem nada. Beleza? Então, só para ver aí, não tem nada aqui. Feito isso aqui, falso, ele vai voltar e ele vai devolver para a gente o 12. É isso que ele vai devolver. Então, chegou aqui, aonde foi chamado o 7, ele vai devolver para a gente esse valor daqui. Ele devolveu o 12. É o que ele tem de devolução para a gente nesse momento. Vai fazer a chamada agora para passar do 3 menor que o 4, ou seja, somente o elemento 3. Então, ele vai chamar passando esse cara. Então, a gente tem aqui a 8ª vez que ele chama o método merge sort. Então, ele vai chamar o método merge sort pela 8ª vez. Então, chamando aqui o merge sort pela 8ª vez. Ele vai passar os valores 3 e 4. Então, aqui, início 3, término 4. Ele vai estar querendo pegar, então, quem está começando na terceira posição. 0, 1, 2, 3. Ou seja, é o 1.1 que ele vai pegar, porque é menor que a quarta. Tá aí. Então, ele vai ter esse carinha só. 3, o 4 é o término, e o início é 3. Então, se você fizer 4 menos 3 dá 1, não é maior. Então, esse cara aqui é falso. Se é falso, ele não executa nada disso daqui, ele pula tudo. Então, só vou apagar. Não chama. Beleza. E aí, ele devolve para a gente esse valor daqui. Para quem chamou esse método, ele passou por tudo, pulou o if, está aqui, veio para cá, voltou. Finalizou esse cara. E aí ele voltou lá para o 8, aonde o 8 foi chamado. Então, a gente tem aqui que esse cara devolveu para a gente o 1.1. O 12 está ordenado, porque só tem o 12, e o 1.1 também está ordenado, porque só tem o 1.1. Agora eu tenho dois valores que eu sei que eles estão em ordem, porque eles estão sozinhos. Então, agora que eu sei que esses dois estão em ordem, eu vou ordenar esses dois. E aí eu chamo o método de intercalação. Então, o que, que entra aqui no método de intercalação? Vamos lá, o que, que vai entrar nele? Entra isso daqui, esse conjunto daqui. Então, vai entrar esse conjunto. E o que, que sai? A saída dele vai ser esse conjunto, só que ordenado. Então, ele vai pegar esse cara e vai devolver dessa forma. E aí, ele devolveu isso daqui. Beleza. Lembrando que nesse momento, como que está o nosso array? O nosso array, nesse momento, está assim. Então, nesse momento, o nosso array está desse jeitinho daqui. Olha lá, tá bonitinho. E agora ele vai mexer nesses dois elementos. Ele vai ordenar esses dois elementos. Então, ele vai ordenar esse cara daqui. Dessa forma. Isso daqui vai ser o resultado após a intercalação. Então, esses dois conjuntos ficaram ordenados e esses dois conjuntos eu tenho certeza que estão ordenados. Então, você viu que ele vai segmentando o teu array até ter o mínimo. Um elemento. Um elemento eu sei que ele está ordenado. Um elemento eu sei que está ordenado. Beleza. Já que eu sei que está ordenado, agora eu posso fazer o intercala com esses dois trechos ordenados. Coloco ele em ordem. Mesma coisa, um elemento está ordenado, um elemento está ordenado. Pego agora esses dois e eu intercalo eles, coloco ele em ordem. Aí você fala assim, nossa, mas para que tanto trabalho para ordenar dois? Bem, agora é que vem a jogada. Porque após isso daqui, né, essa chamada, ele vai voltar para quem chamou o 6. Então, a gente tem aqui o retorno lá de quem chamou o 6. Vou copiar isso daqui. Vamos lá, quem chamou o 6? O 6 foi chamado
aqui em cima. Então, ele foi chamado nesse ponto aqui. Então, o 6 foi chamado ali. E quando ele chamou o 6 nesse ponto, olha só que interessante. O que vai entrar para ele são esses dois trechinhos daqui ordenados. Então, ele vai pegar e vai passar com esse array daqui já ordenado, né? Cadê? São de 0 a 4 aqui. 1, 2, 3, 4, até aqui. Ele vai passar isso daqui para o intercala. E o intercala nosso, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai pegar agora e quebrar no meio, né? Olha lá. Quebra na posição 2. De 0 menor que 2, então 2 seria 1. Então 0 menor que 2. E depois da posição 2 menor que 4. Ele vai pegar esses dois trechinhos maiores e agora que eles... A gente sabe, eles estão ordenados. Eu consigo intercalar eles de tal forma que fique ordenado. Então, esse trecho daqui vai resultar para a gente em algo assim. Então, vou colocar aqui. Vai ficar o 1, 16. Opa, não apaguei. Lerdeza. Tá aí. E ele vai resultar nisso daqui ordenado. Então, quando ele chamar o método de intercala, entra o array dessa forma e nos resulta ele dessa forma. Então, o original vai estar com esses elementos nessa posição. Então, 5, 2, 16, 1.1 e 12. Então, esse aqui tem que trocar aqui, verdade. Ele entra dessa forma. E a saída dele? Ele devolve para a gente esse trecho todo daqui ordenado. Olha só. Esse trechinho todo aqui, eu sei que está ordenado. Então, a gente tem agora isso daí tudo organizadinho. Beleza. A metade do nosso array já está ordenada. O que vai acontecer agora? Vai ser executados os mesmos passos, só que para o lado da direita. Então, o lado da esquerda foi ordenado, o lado da direita precisa ser ordenado agora. Então, a metade dele ficou organizada. O que eu preciso? Eu preciso que essa outra metade fique organizada para que a gente possa intercalar tudo isso e, ao final, tudo fique organizado. Então, essa é a ideia. Nesse momento, então, isso daqui vai voltar. Esse cara terminou com esse resultado aqui embaixo, né, bonitinho, intercalado. Então, esse aqui foi a segunda chamada, ele vai voltar aqui. Quando ele voltou, ele vai voltar nesse ponto. Deixa eu só colocar aqui embaixo. Quando ele voltou, o array que voltou para ele foi esse daqui. Então, quando voltou, ele voltou com esse cara daqui nessa situação. Então, ele voltou com isso daqui nessa situação. Então, essa metade daqui, que foi a metade que ele intercalou, já está organizada. Então, era essa a ideia. Ele organizou essa primeira metade daqui. Então, ele tinha inicialmente começado com os valores dessa forma, então era 16, 5, 12 e 1, e aí ele devolveu 1, 5, 12 e 16. Então, organizou essa metade. Agora começa a próxima etapa, né? Ele vai começar a outra metade, a metade da direita. Então, vamos ver lá, só deixa eu ver qual foi a última chamada, foi 8. Então, ele vai vir aqui e vai fazer a nona chamada ao método merge sort. Nona chamada ao método merge sort. Então, vai ocorrer a nona chamada ao método merge sort. Então, deixa eu só limpar isso daqui. Isso aqui é o que eu vou precisar. Só vou limpar esses conteúdinhos para não cafundir. Vou deixar aqui. Esse aqui é o que eu preciso depois para a gente dar continuidade, né? Então, vai fazer a nona chamada ao método merge sort. Então, a gente vai ter aqui a nona chamada ao merge sort, passando os valores 4 e 8. Então, aqui vai passar os valores 4 e 8. Então, ele vai chamar passando 4 e 8. Beleza? Então, 8 menos 4 vai dar 4. 4 é maior que 1, então true. Aí ele vai pegar aqui 4 mais 8 vai dar 12.
dividido por 2, a quebra, então, será em 6. E aí ele vai, então, de 4 até 6. Ficou estranho, é o que eu falei. De 4 até 6. Deixa eu só apagar esse valor daqui que ele voltou, né? Então, ele vai fazer de 4 até 6, de 6 até 8. E aí ele vai fazer aqui 4, 6, 8. Beleza, é isso daí que ele vai fazer. Lembrando, então, que esse aqui é o valor que está agora nesse exato momento, né? Então, esse cara daqui é o valor que está nesse momento. Então, nesse momento, ele está organizado dessa forma. Ele está passando 4, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai pegar aqui do 4, 5, 6, 7, menor que 8. Então, ele vai pegar esse conjuntinho daqui. Então, ele vai lidar com esse conjunto de dados aqui. Ele vai manipular esses caras daqui. Então, vamos continuar nossa brincadeira. Ele já fez aqui, vai fazer a 10ª chamada do método merge sort. Então, vai chamar o método mais uma vez. Então, chamará o método merge sort mais uma vez. Então, aqui é a 10ª chamada, aonde ele vai passar o valor 6 até 8, que é isso daqui, de 6 até 8, né? De 4 até 6, perdão. 4 até 6. 4 até 6. É a 10ª chamada, 4 até 6. O que ele vai estar passando, então? Esse daqui é o 4, e esse aqui é o 5, e esse aqui é o 6. Então, é menor, vai ficar nesse conjuntinho de dados. Então, ele vai passar isso daqui. 7, 3. Então, ele vai ficar com isso daqui. O término nosso é o 6, o início nosso é 4. 6 menos 4, 2. 2 é maior que 1, ele entra, beleza. Ele vai fazer aqui 4 mais 6. 4 mais 6 dá 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, beleza, 5. Aí ele vai, então, começar no 4, vai até 5. Então, 4 vai até 5, do 5 vai até o 6. E aí, depois, ele vai 4, 5, 6. Beleza, então. Agora, o que ele vai passar para dentro desse merge sort? Ele vai passar quem está na posição 4 e vai verificar se isso daqui está certo. Então, ele vai fazer mais uma chamada aqui, e é aquela chamada que ele entra, testa e volta. Então, a 11ª chamada, não se preocupem, são acho que 17, se eu não estou enganado. Então, aqui a 11ª chamada, ele vai passar o valor 4 e 5. 4 e 5. Esse 4 e 5, ele vai começar na posição 4, que é esse cara daqui, menor que 5. Opa. Então, ele vai devolver somente isso daqui. Então, esse daqui vai ser o valor que ele vai estar analisando nesse momento. Ele vai fazer 5 menos 4. 5 menos 4 vai dar 1. 1 não é maior que 1, é igual. Então, aqui a gente tem false como resposta. Então, esse cara daqui não será executado. Só vou limpar isso daqui, né? Para não ter confusão. Beleza. E aí o que acontece? Ele foi chamado, esse if daqui não é verdadeiro, ele vai pular, então, daqui, ele vai pular para cá, vai vir para cá e vai findar. Quando ele termina, ele vai devolver esse valor daqui. Então, nesse cara daqui da 11ª chamada, ele devolve o valor 14.8, ele diz que esse valor está certo. Garanto que esse valor está ordenado. E ele vai passar agora mais uma vez pelo método merge sort. Vai ser agora a 12ª chamada. Então, a 12ª chamada do método merge sort. Então, a 12ª chamada do merge sort, ele vai passar os valores começando no 5 e findando no 6.
Então, começando no 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o valor 7.3. É esse cara daqui que ele vai passar para verificar se ele está em ordem. Como é um só, a gente sabe que ele está em ordem. Então, aqui o término é 6, o início é no 5. 6 menos 5 é 1, 1 não é maior que 1, resultou no falso, então ele vai retornar. Então, ele vai retornar lá para quem chamou ele. Voltou para a chamada aqui do 12. Então, esse cara daqui, ele devolveu esse valor daqui. Então, esse valor e esse valor estão em ordem. Então, esses dois valores únicos, eu consigo intercalá-los colocando na ordem que eu preciso. Então, beleza, ele vai fazer a chamada, então, desses dois valores daqui. Ele vai passar isso daqui como entrada, né? Então, vai entrar, cadê? Aqui, ó. É isso aqui, perdão. Vai entrar aqui o 14 e o 7.3. E vai resultar para a gente em, no caso, o 7.3 é menor, ele vai colocar na frente, e depois o 14.8. Legal, o nosso array original é esse daqui. Então, o array original é esse daqui. Tá lá bonitinho. E ele mexeu nas posições que são referentes a esses dois. Então, aqui vai ficar exatamente igual a isso. O 14 e o 7.3 estão organizados. Então, agora a gente tem todo esse trecho organizado e esses dois a gente sabe que estão organizados. Falta a gente organizar esses dois para a gente poder organizar isso daqui para poder, ao final, organizar tudo. Então, essa é a grande sacada do que a gente precisa fazer agora, né? Fazer esses dois trechos ordenados. Bora, então, fazer isso daqui. Terminou aqui, ele vai voltar. Eu só vou copiar esse aqui, que é o nosso array ordenado, né? Ele vai voltar para quem chamou lá, fez a 10ª chamada do merge sort. A 10ª chamada do merge sort, então, vai nos devolver esse array daqui, organizado. Então, o que a gente tem aqui, ele está fazendo de 4, 6. Então, é isso daqui que ele vai devolver, né? Deixa eu só colocar aqui embaixo, que é a nova atualização, né? Cadê? É esse trechinho daqui. Voltou lá com esses valores ordenados. Ele vai agora testar a outra metade, que é o 19.1 e o 3.4. Então, ele faz mais uma chamada ao método merge sort, que está na 12ª, então é a 13ª. Então, aqui faz uma chamada pela 13ª vez ao método merge sort. Então, ele vai chamar esse cara pela 13ª vez. Então, chamou aqui o método merge sort. Beleza, é a 13ª chamada do método merge sort. Ele vai chamar passando os valores 6 e 8. Então, aqui é 6, o início, e o término é o 8. Então, 6 e 8. Deixa eu só pegar atualizado aqui o valor. Colocar aqui. Vamos ver o que ele vai pegar de 6 a 8, né? De 6 a 8, ele vai pegar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai pegar da posição 6, 7 menor que 8. Então, é esse conjuntinho aqui. Esses dois valores que ele vai lhe dar agora. Então, ele está manipulando esses dois valores. É isso que a gente tem nesse exato momento. Beleza. Então, vamos fazer agora as contagens de valores, né? Vamos ver se está tudo certo. Só trocar aqui para não confundir. 6 menos 8 menos 6, perdão, 8 menos 6 vai dar 2, maior que 1, true, então ele entra. O início foi em 6, mais o término 8, então 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. Então a nossa quebra aqui é 7. Então ele vai começar na posição 6, posição 6, vai quebrar na posição 7. A quebra no 7 vai até o 8. Então, aqui ele começa em 6, 6, quebra no 7,
e finda no 8. Então, essa daí são os valores atualizados. Beleza, então, ele vai passar isso daqui para dentro dessa chamada agora. Então, ele vai jogar esse valor aqui dentro do merge sort. Essa aqui é a 13ª chamada, então esse cara aqui vai ser o 14º. 14ª vez que ele chama o método merge sort. Então, tá lá ele chamando o método merge sort aqui. Chamou o método merge sort pela 14ª vez. Os valores que ele vai passar são esse 19 e 34, né? Então, 19 e 34. E ele vai passar de 6 a 7. 6 a 7. Ele vai pegar e passar aqui de 6 a 7 é somente o 19. Então, de 6 até 7, né? Vai dar 7 menos 6, vai dar 1. Não faz. Esse cara aqui é falso. Eu garanto, então, que essa linha daqui está ok. Ele não faz nada disso, só vou apagar para a gente não confundir. Beleza. E ele vai retornar para a gente esse valor aqui, 19.1. Então, esse if dá falso, ele não faz nada e retorna. Deixa eu só apagar isso aqui, porque não faz nada mesmo. E aí retorna. Então, ele retorna para quem chamou ele pela 14ª vez. Ele vai ter aqui como retorno esse valor. Garantiu que o 19.1 está ordenado. E ele vai fazer agora a passagem do 3.4. Então, ele vai chamar esse cara daqui, o merge sort, pela 15ª vez. Então, chamou pela 15ª vez. Beleza, vamos fazer aqui a chamada do método pela 15ª vez. Então, nosso método de ordenação foi chamado pela 15ª vez. E ele vai passar os valores 7 e 8. Então, aqui é 7 o início e 8 o término. E aí ele faz o seguinte, começa na 7ª posição, ou seja, a última menor que 8. Ou seja, ele vai analisar somente essa última posição. Então, aqui o término é 8, o início é na 7. 8 menos 7 é 1, maior que 1, não é? Então, isso aqui dá falso. Beleza, deu falso. Isso aqui tudo não é executado. Só vou limpar para não termos problema de confundir. Parar. Não faz nada, nada e nada. E aí ele devolve para quem chamou esse valor daqui. Então, para quem fez a 15ª chamada, ele vai devolver o 3.4, que o 3.4 está ordenado. Então, vamos voltar aqui aonde foi chamado o 15. Quando ele chamou aqui, ele devolveu esse carinha daqui. Então, ele tem agora o 19.1 ele sabe que está certo e o 3.1 ele sabe que está, o 3.4 ele sabe que está certo. Se esses dois valores únicos estão certos, eles estão ordenados, óbvio, porque são apenas um, eu posso chamar a intercalação para esse conjunto. Então, vai entrar na intercalação esse conjunto daqui de dados, então entra isso daqui, e ele devolve isso daqui ordenado. Então, ele vai fazer esse processo. Devolve isso daqui ordenado. O nosso array original está aqui. Então, o array original está aqui. Exatamente igual, tá certo. E aí, ele vai copiar esse cara, isso aqui dentro do intercala, né? Na posição certinha aqui. Então, ele vai colocar aqui dentro. Nesse exato momento, olha só que legal. A gente está com esse conjuntão ordenado, esse conjuntinho ordenado, e esse outro conjuntinho ordenado. Então, se eu pegar esse conjuntinho com esse conjuntinho daqui, eu consigo colocar em ordem. E aí a gente vai ter duas metades ordenadas. Então, bem bacana. Agora, esse daqui vai ser o nosso retorno, bonitinho. Ó. Esse cara daqui vai retornar. Quem fez a chamada, a 13ª execução do merge sort? Vamos procurar lá quem chamou o 13. Quem chamou aqui pela 13ª vez, vou copiar aqui, o original agora está assim, já está desse jeito.
ele vai devolver aqui. Cadê? Dá um enter aqui, barra, espacinho, e ele vai devolver essa metadezinha daqui ordenada. Olha lá, que bonitinho. Ele devolve essa metadezinha ordenada. E aí ele vai passar esse conjunto da forma que está aqui, ó. O 7,3 com 14 e o 3.4 com 19. Então, exatamente como está aqui. Ele vai pegar, passar isso daqui e vai fazer a ordenação desse trecho através do nosso método de intercalação. Então, a entrada que vai ter nesse momento vai ser isso daqui, nesse formato. Tá, entrou aqui, ó. Vai entrar esse conjunto nesse formato e o nosso intercala vai devolver isso daqui. Então, ele vai devolver esse conjunto organizado. Então, ele vai pegar aqui o 3.4, colocar na frente e aí vai devolver bonitinho isso daqui ordenado. Então, vai devolver esses dados organizados. Entrou dessa forma, voltou dessa forma daqui. E olha só que bacana, a gente tem esse trecho organizado e esse trecho organizado. Então, a gente já tem dois trechos bem organizadinhos, bonito. O que ele faz? Ele vai pegar e devolver isso daqui organizadinho para quem chamou ele. Então, esse método aqui é o 9. Quem fez a chamada, a nona, né? A nona chamada do método merge sorte. 5, 6, 9. Aqui. Ele vai devolver esse conjuntinho daqui ordenado, ó. Ele devolve o conjunto ordenado. Agora que ele devolveu esse conjunto ordenado, ele vai passar esse conjunto mais esse conjunto para dentro do nosso método de intercalação. Então, nesse momento, ele está desse jeito, né? Perdão, aqui no original. Nesse momento, ele está dessa forma, né? Ele está organizado dessa forma. Então, ele tem 1.1, 5.2, 12.8 e 16.5. Depois, na outra metade, na metade da direita, ele tem o 3.4, 7.3, 14.1 e 19.1. Então, ele tem dois trechos organizados, da esquerda e da direita. Então, o que vai entrar dentro do intercala agora é esse conjunto todo. Ele vai devolver esse conjunto daqui organizado, porque como a gente viu, o nosso método de intercalação consegue pegar dois trechos organizados e intercalar de tal forma que fique organizado. Então, ele vai devolver isso daqui, vou copiar aqui e vou colocar na ordem. Então, ele vai pegar aqui 1.1, 3.4, 5.2, 7.3. Então, vai pegar aqui o 7.3, 12, 16, 14. Então, 14 vem para cá. Aí o 14 veio para cá, 16, 19. Beleza. Ele vai devolver isso daqui dessa forma. E aí aqui, ó, bonitinho, ele organizou. Então, esse cara daqui é o valor todo organizado, ó. 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 19, organizadinho. Passou por isso, caiu aqui, finalizou a chamada do método. Esse daqui foi o método lá que foi chamado pela primeira vez, né? Então, logo após a execução lá do merge sort, ele faz essas várias chamadas e devolve tudo organizado. Então, ao final, ele devolveu organizado dessa forma. Então, mostramos desta forma. Eu sei que muito cansativo, bastante coisa para entender, mas eu vou deixar isso aqui salvo para vocês, tudo marcadinho quando ele chama. A gente teve aqui, então, quantas chamadas? Eu acho que foram 13 ou 14? 15 chamadas. Como eu disse, 15 vezes a gente chamaria o método, né? Tá aí, 15 chamadas ao método merge sorte para que a gente conseguisse ordenar um array de tamanho 8. Então, com 15 chamadas, a gente conseguiu organizar ele. Belezinha, funcionou
devolveu. Feito isso daí, ele devolve para o programa principal, então a gente olharia aqui no nosso programa principal, já estaria, após a execução do método, tudo organizado, e ele iria imprimir tudo organizado. Então, fica aí nossa brincadeira de hoje, entender passo a passo a execução da ordenação por junção. Então, fizemos aí o detalhamento passo a passo dessa ordenação por junção, o famoso merge sort. Tem algumas características bem legais, bem interessantes, a gente discute mais para frente sobre elas. Vamos ver agora, então, algumas notações. É o próximo passo, a gente vai entender como que a gente vai medir as velocidades desses algoritmos, né? Então, a gente vai fazer isso na próxima aula, medir a velocidade de execução deste algoritmo.